Já se perguntou por que Jesus precisou se encontrar com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Existem tantos outros lugares, mas parece que existem lugares que na Terra têm uma atmosfera sobrenatural, quase como se tivesse alcançado o céu, como o Monte da Transfiguração é um desses lugares, como a escada de Jacó, como se houvesse uma fronteira entre o nosso mundo e o mundo divino. Parece que eles estavam conectados naquele momento. Foi um dos eventos mais místicos e complexos registrados no Novo Testamento. O Monte da Transfiguração não foi apenas um evento isolado na vida de Jesus e seus discípulos, mas um momento de profundo significado espiritual que ressoa até os dias de hoje. Na narrativa bíblica, nos revela que não apenas a transfiguração de Jesus em uma luz radiante, mas também da presença marcante de Moisés e Elias, figuras emblemáticas do Antigo Testamento que representam a lei e os profetas respectivamente. Mas se eu dissesse que essa montanha guarda segredos não apenas para os discípulos Pedro, Tiago e João, mas para nós também nos dias de hoje? É o que você vai descobrir exatamente sobre isso nesse vídeo de hoje, dos acontecimentos mais sobrenaturais, e desvendaremos a mensagem mais profunda que essa experiência resplandecente no topo da montanha possui para cada um de nós ainda hoje. Mas antes de mergulharmos nessa profunda explicação desse que é um acontecimento mais marcante da história, já se inscreve aqui nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de valor que é publicado aqui. Já deixa o seu gostei, porque isso ajuda que essa mensagem seja revelada para outras pessoas. Então fica agora com a nossa mensagem de hoje. Moisés, o grande líder de Israel no Antigo Testamento, que conduziu o povo da escravidão do Egito para a liberdade da Terra Prometida, representava a lei dada por Deus ao povo. Elias, o profeta poderoso que enfrentou os falsos profetas e defendeu a verdadeira adoração a Deus, simboliza os profetas que anunciaram a vinda do Messias. Imagine isso. Jesus leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o topo da montanha mais alta. Eles não tinham ideia do que iria encontrar lá, mas ao chegarem ao cume do monte, deparam com uma visão celestial inacreditável. Jesus, o homem que eles conheciam, de repente se transforma, irradiando uma luz intensa semelhante ao sol. E como se isso já não fosse tão surpreendente, 2 figuras ilustres do passado, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele como os velhos amigos. Ele foi transfigurado diante deles, como seu rosto brilhando e intensamente as suas vestes ficando cada vez mais brancas como a luz. Como diz em Mateus 17, verso 2, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, Jesus não era mais o humilde mestre ou curador que eles conheciam. Ele estava resplandecendo com uma glória divina. Era como que se o próprio céu tivesse se manifestado e estivesse revelando sua majestade bem ali na montanha. A presença de Elias e Moisés, figuras que vieram séculos antes, conversando com Jesus como velhos amigos, foi um poderoso indicativo de que ele estava profundamente conectado à história e às profecias de Israel. Assim como esse evento começou de maneira abrupta, terminou igualmente rápido. A nuvem se dissipou, Moisés e Elias desapareceram e Jesus retornou à sua aparência normal. Contudo, os discípulos jamais esqueceram aquele dia, pois tinham testemunhado um vislumbre da verdadeira glória de Jesus, uma pista sobre a sua real identidade como Filho de Deus na natureza divina. Talvez no auge do seu entusiasmo, Pedro tenha desejado preservar esse momento, criando uma lembrança duradoura dessa reunião divina. Entretanto, o clímax da experiência ainda estava por vir. Enquanto Pedro ainda falava, a nuvem envolveu e resplandeceu o envolto, e uma voz emanou do céu, de dentro de uma nuvem, proclamando: "Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Escutem", conforme está escrito em Mateus 17:5. Eles desceram da montanha com suas mentes um tanto atordoadas e corações sobrecarregados, não entendendo exatamente o que aconteceu ali.
No entanto, Jesus deu a eles instruções rigorosas para que não revelasse a ninguém o que havia presenciado até após a sua ressurreição. Eles acataram essas ordens, mas ficaram perplexos de perguntas, ponderando o verdadeiro significado da visão e o que a referência de Jesus e a sua ressurreição implicava. Pedro, conhecido por sua impulsividade, interveio: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se desejares, vou construir tendas. Esta é uma pergunta normal de alguém que estava completamente embriagado da glória de Deus que havia se manifestado naquele lugar. Muito embora estar ali fosse muito bom, ainda não era a hora de Jesus e nem dos seus discípulos permanecerem naquele ambiente de glória, pois a vida verdadeira estava acontecendo lá embaixo, ao pé do monte, onde os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar um demônio, mas sem forças estavam perdendo a batalha. Quando Jesus desce do monte, vai ao encontro deles e mostrando que ainda tinha muita coisa a fazer, estando ainda entre eles, mas que estava cada vez mais próximo à sua partida, pois agora os discípulos haviam tido uma confirmação sobrenatural no Monte da Transfiguração. Essa voz celestial lembra outro momento importante, o batismo de Jesus, no qual uma proclamação semelhante foi feita, narrada em Mateus capítulo 3, verso 17. Essa declaração não deixava dúvida acerca da identidade e da missão de Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus instruiu-os a guardar silêncio a respeito dessa visão até após a sua ressurreição, indicando que, embora a transfiguração tenha antecipado sua glória, a narrativa completa ainda estava por se desdobrar com a sua morte e a sua ressurreição. A presença conjunta de Jesus, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração é um testemunho da continuidade e cumprimento das Escrituras. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los, como ele mesmo declarou em Mateus 5,17. Ele é a culminação da história da salvação, o Messias esperado que traz a plenitude da graça e da verdade. Além disso, a transfiguração de Jesus revela a sua verdadeira natureza divina. Seu rosto resplandecendo como o sol e suas vestes brilhando como a luz demonstram sua glória celestial. Ele é o Filho amado de Deus, em quem o Pai tem prazer. Essa declaração divina ecoa não apenas no Monte da Transfiguração, mas também no batismo de Jesus, quando uma voz do céu proclamou a mesma palavra, confirmando sua identidade e a sua missão. No entanto, a transfiguração não foi apenas um momento de esplendor e glória, mas também um prenúncio do sofrimento e da glória futura de Jesus. Enquanto Pedro sugeriu a construção de tendas para perpetuar aquele momento de glória, a voz que interrompeu do céu ordenava que ouvissem a Jesus. Isso aponta para a centralidade de Cristo como mediador entre Deus e os homens e o único digno de adoração e obediência. Após descerem do monte, Jesus instruiu seus discípulos a guardar silêncio sobre o que viram até depois da sua ressurreição. Isso sugere que a plena compreensão do significado da transfiguração seria revelada somente após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e a sua vitória sobre a morte. Portanto, a transfiguração não é apenas ilustrada a glória divina de Jesus manifestada, mas também aponta para a sua morte e ressurreição iminente como ápice da redenção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador que reconcilia a humanidade com o Pai e inaugura um novo pacto baseado na graça e no amor. Assim, ao contemplarmos a transfiguração de Jesus, somos convidados a reconhecer sua soberania, a confiar em seu sacrifício expiatório e a viver em antecipação a sua gloriosa volta. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, em que toda a plenitude de Deus se dignou a habitar corporalmente. Que possamos, como os discípulos no Monte da Transfiguração, prostrar-nos diante dele em adoração e entregar totalmente nossas vidas a Ele. A transfiguração não foi apenas um momento de glória, mas também uma preparação e confirmação dos eventos vindouros. A partir desse momento, Jesus começou a instruir seus discípulos sobre a necessidade de ir a Jerusalém, sofrer nas mãos de autoridades religiosas e ser morto, com a promessa de sua ressurreição no terceiro dia. Jesus é a solução para o maior dilema da humanidade. Ele representou o cumprimento total das promessas antigas, profecias e leis. Por meio dele, a salvação tornou-se possível e o amor de Deus foi revelado em sua plenitude. Se você gostou desse vídeo,
Não deixe de se inscrever e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa saber dessas revelações. Que Jesus te abençoe e tenho certeza que nos veremos no próximo vídeo.